Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao segundo curso de Segurança Multidimensional nas Fronteiras. Nesta noite teremos um webinário sobre a cooperação jurídica internacional e os instrumentos capazes de otimizar o intercâmbio de provas. Esta é uma atividade complementar deste segundo curso, curso este que é uma parceria da Universidade de São Paulo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E nesta noite, então, nós teremos a satisfação de ouvir a Priscila Campelo. Priscila é graduada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Vocês vão perceber que lindo sotaque que ela tem. É especialista em Ciências Penais pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Especialista também em Direito Previdenciário pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci. E mestrado acadêmico em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Priscila é delegada de Polícia Federal desde 2007, professora e tutora da Academia Nacional de Polícia desde 2010. Priscila coordenou o Centro de Cooperação Policial Internacional dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, desde Brasília. Trabalhou no Escritório Central Nacional da Interpol, em Brasília, tem uma vasta experiência sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas e atualmente ocupa a coordenação geral de recuperação de ativos do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério. Priscila é autora do livro Prisão Cautelar para fins de extradição no direito brasileiro, o diálogo entre a cooperação jurídica internacional e a centralidade dos direitos humanos. Bom, então, passo a palavra à Priscila, mencionando, então, que todos têm a liberdade, de fazer as perguntas no nosso chat, que está disponível, para que, então, após a sua apresentação, a gente possa fazer, então, essa rodada de perguntas. Boa apresentação, Priscila. Obrigada, boa noite a todos e a todas. Obrigada pelo convite feito ao DRCI, pela doutora Geórgia. Obrigada também ao professor Piquet e a todos da Escola de Segurança Multidimensional da USP pelo convite e pela oportunidade. Bom, a nossa conversa de hoje vai ser sobre a cooperação jurídica internacional e o ferramental existente, capaz de otimizar a persecução penal dos crimes transnacionais, a persecução penal como um todo. Eu vou agora compartilhar com vocês a minha tela. Espero que vocês já estejam vendo. Ok. Bom, a nossa conversa hoje, ela vai ter uma estrutura, primeiro, de contextualização das bases que permitiram a cooperação jurídica internacional, e ali a gente vai trazer um pouquinho de contextualização histórica e da base jurídica que permite esse aproveitamento de provas na interiorização de provas em um outro estado, no qual ela não foi produzida. Vamos tratar do conceito de cooperação jurídica internacional em matéria penal, falar o que é autoridade central, para depois ir para o cabedal instrumental, propriamente dito, que são os instrumentos que possibilitam a cooperação jurídica internacional em matéria penal. Nós não vamos nos alongar em todos eles, até mesmo pelo tempo que nós temos para essa apresentação no dia de hoje, mas levando em consideração o mote do curso, que é a segurança nas fronteiras, nós elegemos esses 3 últimos pontos: a extradição, a transmissão espontânea de informações e as equipes conjuntas de investigação, como os 3 principais instrumentos a serem abordados na data de hoje.
Numa contextualização das bases para a cooperação jurídica internacional, a gente tem que ser remetido ao processo de globalização, processo globalizatório que vai mitigar as fronteiras políticas, geopolíticas, vai trazer a construção de blocos econômicos, um incremento do fluxo de capitais, de bens, de serviços, de informações, de pessoas, de um lado. Ao passo que, de outro lado, numa faceta negativa dessa globalização, desse processo globalizatório, nós vamos ter um incremento da criminalidade organizada transnacional, ou, como o professor Roque de Brito Alves costumava dizer, a criminalidade globalizada. Então, se a criminalidade passa a não mais respeitar as fronteiras geopolíticas, o Estado tem que correr atrás para garantir aquele princípio maior de manutenção da paz mundial e da segurança jurídica e segurança pública. Veja, então nós estamos diante de um processo globalizatório em que os Estados formam seus blocos econômicos, se aproximam uns dos outros, eles percebem que são interdependentes, eles deixam aquela ideia de isolamento e passam a dar prevalência aos princípios de solidariedade mútua e de reciprocidade. O princípio da reciprocidade é, hoje, a base das relações internacionais. Mas eu tenho, até agora, um início do que é a base jurídica para permitir a cooperação jurídica internacional. Mas como eu posso permitir que uma determinada prova produzida em um país X seja internalizada no processo penal de um país Y? No pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem a internacionalização dos direitos humanos. Quando o núcleo duro dos direitos humanos, aquele vetor axiológico da manutenção, da proteção da dignidade da pessoa humana, ela é, de uma maneira ou de outra, numa medida maior ou menor, espraiada no globo, e ela é garantida nos sistemas jurídicos internos, eu consigo ter a garantia de que, minimamente que seja, direitos e garantias individuais e processuais foram respeitados. A exemplo do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, entre outros. E no direito brasileiro, a cooperação entre os povos, ela é um princípio descrito no artigo 4º da nossa Carta Constitucional de 88. Feito esse preâmbulo, para que todos estejamos situados na mesma página de conhecimento, é necessário compreender o conceito de cooperação jurídica internacional em matéria penal. Então, seria toda e qualquer colaboração entre os Estados com reflexo em uma investigação criminal ou em um processo criminal. A produção e o compartilhamento, o intercâmbio dessa prova para a utilização em processo penal, na persecução penal. E quais são os objetivos? Quando, para que eu posso utilizar um pedido de cooperação jurídica internacional? Para atos de comunicação processual, citação, intimação, notificação, obtenção de provas diversas, seja ela um depoimento, um interrogatório, uma obtenção de um documento ou mesmo de uma prova restritiva, uma medida restritiva de direito, né? Uma quebra de sigilo bancário, fiscal, eletrônico, telemático, telefônico, ou mesmo uma medida cautelar sobre bens, um bloqueio, um perdimento de bem, uma repatriação de bem, uma repatriação de ativo. E, de um modo geral, mais simplista, seria toda e qualquer medida processual que não seja proibida em lei. Ela pode ser objeto de um pedido de cooperação jurídica internacional. E quais os aspectos que eu levo em consideração? Veja, a cooperação jurídica internacional, ela é realizada
por meio de uma autoridade central. E nós vamos entender o que é uma autoridade central na sequência. Mas o conhecimento preliminar que nós temos que ter é que, se o trâmite dos pedidos é feito via autoridade central, há a segurança da autenticidade, da legitimidade, da legalidade daqueles documentos. Ou seja, a manutenção da cadeia de custódia, ela é confirmada, há a certeza da validade daquela prova, e ela pode ser usada dentro do processo penal. E de que forma esse pedido é feito? Ele é feito tanto no idioma do Estado requerente, como traduzido, vertido para o idioma do Estado requerido. E qual a lei vai ser utilizada para o cumprimento daquela diligência? A lei do Estado requerido. Então, o Estado requerente faz o pedido, o Estado requerido cumpre aquela diligência ou aquele pedido de acordo com a lei do Estado da diligência. Mas antes da gente falar de autoridade central, eu vou apresentar para vocês um quadrinho que fala sobre as diferenças, um contraponto entre cooperação direta e cooperação jurídica. Porque, mais uma vez, pensando na região de fronteira, onde há uma interlocução muito aproximada dos homólogos, né, dos órgãos congêneres, e acontece muita cooperação direta. Então, há muita dúvida sobre até que ponto ou o que eu posso introduzir por cooperação direta e o que deve ser pedido por cooperação jurídica internacional. Então, veja, cooperação direta, como o próprio nome diz, é aquela realizada diretamente entre os homólogos, ou seja, polícia com polícia, Ministério Público com Ministério Público, magistrado, magistrado, UIFs, né, unidade de inteligência financeira com unidade de inteligência financeira, ou seja, os atores lato sensu da persecução penal, eles se aproximam para otimizar a investigação. De que forma? Intercambiando informações de inteligência, dados qualificativos, antecedentes criminais, identificação de bens, localização de pessoas que podem ser vítimas, testemunhas ou mesmo investigados. E pode, inclusive, a cooperação direta ser antecedente a uma cooperação jurídica, para se evitar um fishing expedition. O que é isso? É que haja um pedido genérico que não vai ser cumprido no âmbito da cooperação jurídica internacional. Então, a identificação de bens, por exemplo, que pode ser feita numa cooperação direta, pode anteceder ao pedido de repatriação de ativos, de bloqueio de bens no exterior. Então, eu posso usar a cooperação direta previamente a uma cooperação jurídica. E a cooperação jurídica vai ser aquela realizada por intermédio das autoridades centrais para a produção, para o intercâmbio das provas. Agora, veja, esse primeiro ponto que eu coloquei até uma interrogação. Alguns autores falam e diferenciam cooperação direta da cooperação jurídica, chamando a direta de informal e a jurídica de formal. Particularmente, eu não gosto dessa diferenciação. Por quê? E aí eu vou trazer um exemplo para vocês. Veja, eu falei que a cooperação direta pode ser aquela realizada polícia-polícia. Um dos tipos de cooperação policial é realizada pelo organismo internacional denominado Interpol, muito conhecido de uma maneira geral por todos, né? Idealizado em 1914, criado em 1923, com 194 países membros. A Interpol, ela faz cooperação direta, só que ela possui um sistema, uma plataforma, que chama I24/7. Esse sistema, ele possibilita que uma mensagem, de maneira síncrona, saia de um país membro para outro país membro, garantindo a autenticidade tanto do seu conteúdo, quanto do trâmite, a origem e destino, de maneira criptografada. Eu imaginar que isso é uma cooperação informal,
não me parece coerente. O que existe é a flexibilização da forma para fins de garantir a fluidez e a celeridade do intercâmbio das informações que são necessárias para a cooperação direta. Então, deixo aqui a minha reflexão acerca desse paradigma de informal e formal, de cooperação direta e cooperação jurídica. Que, lógico, a cooperação jurídica tem uma forma pré-estabelecida, mas não quer dizer que a cooperação direta é destituída em sua totalidade de uma forma. Caros, pedimos desculpas pelos problemas técnicos e vamos, neste ponto, então, retomar a apresentação da doutora Priscila Campelo, dando continuidade, assim, a este webinário. Obrigada. Bom, obrigada. Nós vamos retomar do conceito de autoridade central para que haja uma continuidade de conhecimento. Bom, a autoridade central, como eu estava falando, para o Brasil, é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E as suas competências estão descritas no Decreto 9662 de 2019. Dentre elas está o de desenvolver as atividades de autoridade central em matéria de cooperação jurídica internacional em matéria penal, em extradição, transferência de pessoas condenadas, transferência de processos penais, recuperação de ativos, na negociação de acordos que tratam desses temas. Veja, a autoridade central, então, vai ser um órgão especializado para receber, analisar e tramitar os pedidos de cooperação jurídica internacional, estabelecendo a ponte entre autoridades centrais e fazendo a articulação interna com todos os órgãos, lato sensu, envolvidos na persecução penal, para otimizar o cumprimento das diligências que são requeridas pela via de cooperação jurídica. Em matéria penal, a Procuradoria-Geral da República, excepcionalmente, é a autoridade central para o acordo bilateral com o Canadá. Então, se você me perguntar, o DRCI não tramita pedidos de cooperação com o Canadá? Ora, baseado neste tratado bilateral de assistência mútua, não. Mas se o embasamento legal for a Convenção de Nassau da OEA, o DRCI é a autoridade central e pode tramitar pedidos para o Canadá nela baseados. Outra exceção que consta a PGR como autoridade central é na CPLP, na Convenção de Auxílio Mútuo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Nesse caso específico, somente será a PGR a autoridade central naqueles pedidos que tiverem origem em ministérios públicos. Ou seja, se o pedido vier de um ministério público, a autoridade central é a PGR. Se não vier do Ministério Público, se for outro ator da persecução criminal, a autoridade central será o DRCI. E vamos agora, conhecendo esse cabedal teórico, esses conceitos, passar a análise dos instrumentos de cooperação jurídica internacional. Bom, primeiro vamos traçar um paralelo, carta rogatória, auxílio direto. Hoje eu posso dizer que o auxílio direto virou o que era um frisson há alguns anos, hoje é o instrumento diuturno, o arroz com feijão da cooperação jurídica internacional em matéria penal, né? A carta rogatória é um mecanismo tradicional que concentra a decisão no Superior Tribunal de Justiça. Este vai fazer a concertação formal e a análise de anuência ali à ordem pública
e o respeito aos princípios constitucionais e num juízo de delibação, ou seja, sem análise de mérito, vai expedir o exequatur, cumpra-se daquela decisão estrangeira. Já o auxílio direto, a decisão é brasileira. O pedido chega e ele tem a descrição dos fatos. A análise, ela é pulverizada, ela é feita pelo juízo federal de primeira instância, e esse juízo é que vai decidir, a decisão é brasileira, com o conhecimento do mérito da matéria de fundo daquele pedido para cumprimento de acordo com a lei do local da diligência. E o auxílio direto, ele está previsto em vários acordos multilaterais, as convenções da ONU, de Palermo, de Mérida, né, de Viena, as convenções de Nassau, da OEA, do Mercosul, da CPLP, e também em vários acordos bilaterais. Hoje, 21 acordos bilaterais prevêem o auxílio direto, Mutual Legal Assistance, né, a assistência mútua em matéria penal, como a gente chama, e mais de 20 acordos bilaterais estão em processo de negociação. E a transferência de persecução penal ou a transferência de processo criminal. Em que consiste? É quando um processo passa de um estado a outro, ou seja, aquela investigação criminal, aquele processo penal em curso, ele vai ser encaminhado pelo estado requerente para o estado requerido e, a partir de então, seguirá as regras do estado requerido para até a sua conclusão. E quando isso acontece? Quando há o interesse da justiça, de administração da justiça, quando não há a possibilidade de extraditar aquela pessoa investigada ou denunciada, ou no caso de necessidade de concentração das investigações em curso em diversos países em um só local para efetividade da persecução criminal. Nas convenções da ONU, a justificativa vai estar justamente em tornar mais efetiva a persecução criminal, e nos tratados de extradição, na impossibilidade de entrega, você deve julgar, deve processar e, se for cabível, punir aquele foragido internacional. E a transferência de execução de pena. Veja, a gente estava falando de transferência de processo criminal, eu não tinha uma sentença penal condenatória. Na transferência de execução de pena, eu tenho uma sentença penal condenatória. A fase processual já mudou. E aí o nosso artigo 100 da Lei de Imigração, a nova Lei de Imigração, a 13445 de 2017, ela diz que nas hipóteses que couber uma extradição executória, ou seja, para cumprimento de uma sentença penal condenatória, pode haver autorização para a transferência da execução de pena, desde que isso não incida em um bis in idem. E quais são os requisitos para essa transferência de execução de pena? Veja, o trânsito julgado da sentença penal condenatória, de uma pena de pelo menos 1 ano a cumprir, a dupla incriminação, o crime ser assim entendido no Brasil e no outro estado, e existir tratado ou promessa de reciprocidade. Lembrem, eu lá atrás falei que o princípio da reciprocidade, ele era a base das relações internacionais, que está aqui, a promessa de reciprocidade. Na ausência de tratado, eu posso ter uma promessa de reciprocidade permitindo a transferência de execução de pena. Ah, mas faltou um requisito, aquele primeiro ali em cima. Condenado brasileiro com residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil. Como assim? Olha, se ele for brasileiro, o brasileiro inato, ele não vai poder ser extraditado, mas nem por isso ele vai poder ficar impune, tendo cometido um ilícito em outro país. Então, se ele for brasileiro, ele não pode ser extraditado, mas ele pode ter a sua pena transferida e cumprir a pena no Brasil. Se ele tiver residência habitual ou vínculo pessoal, há um mote de
otimização do processo de ressocialização daquele indivíduo. Ou seja, se ele estiver perto da sua família, perto da sua cultura, do seu arcabouço sociopolítico-cultural, a linguagem que ele está acostumado, mais facilmente ele vai se ressocializar. Eu posso extraditar uma pessoa que tem uma residência habitual, um vínculo pessoal com o Brasil? Posso. Eu não posso extraditar um brasileiro nato, mas uma pessoa que tem filho ou mulher brasileira, ela pode ser extraditada, ela não pode ser expulsa, que é uma medida de retirada compulsória também constante da nossa lei de imigração. E aí nós vamos para transferência de pessoas condenadas. Eu estava falando em ressocialização, é o caráter humanitário. E a transferência de pessoas condenadas é um instrumento de caráter humanitário e voluntário. Então, o que ela vai visar? Também a ressocialização daquele preso, a permitir que ele esteja perto dos familiares, perto da sua cultura, perto da sua língua, e possa ser ressocializado ao final do cumprimento daquela pena privativa de liberdade. E o que é necessário para haver a transferência de pessoas condenadas? Um requerimento do próprio preso, já que é voluntário. As justiças dos dois países têm que anuir, têm que aprovar. Tem que haver uma sentença penal condenatória transitada em julgado. A existência, mais uma vez, ou de um tratado, ou a promessa de reciprocidade entre os Estados, e a execuibilidade da medida requerida. Isso vai incluir a disponibilidade de vaga em estabelecimento prisional. Não havendo vaga, não há possibilidade de se anuir com a transferência da pessoa condenada. Priscila, então, é voluntário, é humanitário e é obrigatório, ao mesmo tempo, para o Estado. Ou seja, se o preso, ele requerer obrigatoriamente, o Estado tem que deferir? Não. E a gente tem vários estados que entendem, inclusive, que se o preso não é capaz de arcar com os custos operacionais da sua transferência, ou seja, o pagamento da passagem aérea, de plano, aquele seu processo de transferência vai ser indeferido, tá? Então, ele não é obrigatório para o Estado. Ele é voluntário para o preso e ele passa pelo crivo estatal. Vamos agora nos deter nos 3 últimos instrumentos, como eu havia comentado no início da nossa conversa. Vamos falar de extradição. E o que é extradição? Conceitualmente, a extradição é o pedido de um Estado a outro para a entrega de um indivíduo para fins de ser processado criminalmente ou para o cumprimento de uma pena, desde que esse Estado que requereu seja o competente para processar e punir aquele indivíduo. Então, nós temos aí, só nesse conceito, as ideias de extradição instrutória, aquela ainda em fase processual, extradição executória, quando eu tenho uma sentença penal condenatória. Hoje, na lei de imigração, nós temos a possibilidade da extradição sumária, ou seja, o extraditando, ele abre mão do processo de extradição, devidamente instruído ali, acompanhado por um advogado, e ele pode ser entregue mais rapidamente ao Estado requerente. E, se eu não tiver o tratado de extradição, eu posso obter a extradição mediante a promessa de reciprocidade, que vai vir por meio de uma nota verbal transmitida por via diplomática. O professor Francisco Rezec, ele fala que essa promessa de reciprocidade, que é a base da extradição, ela seria como um cheque em branco, que um Estado dá ao outro. E esse cheque, ele vai ser cobrado em um futuro, numa situação que se entende ou se espera análoga. Então, seria esse cheque em branco, seria essa promessa de reciprocidade. Eu vou te entregar, a gente não tem tratado, eu vou te entregar. E num caso semelhante, você me pede e futuramente eu te entrego um foragido de seu interesse.
E a gente agora vai desfazer alguns mitos sobre a extradição. Como eu havia falado agora anteriormente, agora bem próximo, se o indivíduo tiver filho brasileiro ou mulher brasileira, ele pode ser extraditado, ou seja, não é impeditivo para a extradição que o extraditando seja casado ou tenha filho mesmo que menor, tá? Brasileiro. Isso é um impeditivo para a expulsão. Isso aí está disposto na súmula 421 do Supremo Tribunal Federal. Outro mito. Mas se ele foi condenado a uma pena de morte, ou a uma prisão perpétua, ou a prestação de serviços forçados, como existe no caso da China, por exemplo, no Japão também existe, não pode haver extradição. Pode, mas o país, o Estado requerente, vai ter que assinar compromisso, se comprometer junto ao Brasil, de que, uma vez extraditada, essa pena vai ser convertida em pena privativa de liberdade pelo tempo máximo ali previsto no artigo 96 da Lei 13.445. E esse artigo, ele prevê o tempo máximo de 30 anos de prisão, que era o tempo máximo para a execução de pena no Brasil. Né? Só que a lei, veja, ela é de 2017. Aí, em 2019, houve alteração do CPP. O artigo 75 do CPP vem e diz, não, agora são 40 anos. Então, você me pergunta, então, automaticamente, os compromissos dos países passaram, do país, né, para com o Brasil, passou de 30 para 40 anos? Não. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, num caso concreto, entendeu que, como o crime havia sido praticado em período anterior à alteração legislativa, seria maléfico ao réu se passasse a vigorar o prazo de 40 anos. Então, permaneceu, nesse caso concreto, levando em consideração com essa base de fundamentação, permaneceram os 30 anos como a máxima pena a ser cumprida no país de destino. E eu posso extraditar um brasileiro nato? Não, eu não posso extraditar um brasileiro nato, mas, Priscila, eu soube de um caso de uma brasileira que foi extraditada para os Estados Unidos. Essa pergunta sempre vem para quem acompanha mais o tema. Olha, houve um caso em que uma brasileira foi aos Estados Unidos. Ela obteve o green card com o tempo que estava lá. Ou seja, ela tinha o pleno gozo dos seus direitos políticos, civis, sociais. Ela não dependia de assumir a nacionalidade americana para o gozo dos seus direitos. Mesmo assim, ela adquiriu a nacionalidade americana. Então, o Estado americano, após o cometimento do crime, ela cometeu um homicídio e veio ao Brasil. Quando os Estados Unidos localizaram ela no Brasil, pediram ao governo brasileiro a declaração da perda da nacionalidade brasileira, conforme lá o artigo 14 da nossa Constituição. E foi declarada pelo Ministério da Justiça, pelo Ministro da Justiça, em portaria, publicada no Diário Oficial, a perda dessa nacionalidade. Ela deixou, então, de ser brasileira e passou a ser americana. E, por isso, ela pôde ser extraditada para os Estados Unidos. Era um processo ainda em curso, era uma extradição instrutória, e ela foi entregue já aos Estados Unidos e, após ter chegado lá, ela foi julgada e condenada. E como é que eu faço, então, Priscila, para eu conseguir uma extradição? Veja, se eu tenho, na perspectiva brasileira, se eu estou pedindo uma extradição, se o meu foragido é de um processo em curso no Brasil, eu tenho uma extradição ativa, é o Brasil pedindo. Se, no caminho inverso, se o Brasil recebe este pedido de extradição, trata-se de uma extradição passiva. Se eu estou diante de um foragido em processo no Brasil, o juízo competente, o juízo do feito, expedido o mandado de prisão preventiva, quer para fins processuais ou para cumprimento de pena, ele deverá requerer
a inclusão daquele mandado na difusão vermelha da Interpol. Como é que eu faço isso? Nos estados e no Distrito Federal, existe em cada superintendência da Polícia Federal um representante regional da Coordenação Geral de Cooperação Internacional. Esse delegado ou esse policial vai receber o ofício judicial acompanhado do mandado de prisão com esse pedido de inclusão e com o comprometimento desse juízo de que, uma vez localizado e preso no exterior, aquele juízo vai formalizar o pedido de extradição. Então, esse pedido será encaminhado para o Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília, que, por sua vez, vai mandar para a Secretaria Central, né, a Secretaria Geral da Interpol em Lyon, que vai fazer a publicação naquele sistema que eu falei lá atrás, do I-24/7. O que vai acontecer com essa difusão vermelha? Ela vai espalhar um alerta nos 194 países membros, dizendo, olha, se você localizar esta pessoa, ela é uma foragida do Brasil e o juízo brasileiro pretende extraditá-lo. Então, pode, de acordo com a sua legislação interna, prender para fins de extradição. É isso que a difusão vermelha ela fala para os 194 países membros. Mas só vai ser passível de inclusão na difusão vermelha se o crime, numa pena abstrata, for de pelo menos 2 anos de privação de liberdade. Eu não estou falando aqui de pena restritiva de direito, somente de pena privativa de liberdade. Se for uma pena em concreto, ou seja, a gente estiver na fase de extradição executória, existia pelo menos 6 meses de prisão a ser cumprido, numa pena remanescente, por exemplo, a pessoa foi presa e depois fugiu, tem um prazo remanescente ali de 6 meses de pena, ou se a pena em concreto aplicada foi de pelo menos 6 meses de prisão. Então, é passível de ser colocada na difusão vermelha da Interpol. E aí você me pergunta, Priscila, então, se está na difusão vermelha da Interpol, eu posso automaticamente prender, localizei e eu prendo? Não necessariamente, depende da legislação nacional de cada país. E como é que a gente visualiza a natureza jurídica da difusão vermelha no âmbito da América do Sul? Veja, a Guiana Francesa vai replicar a legislação da França, né, que exige uma decisão nacional, um pedido formal, inclusive, de extradição. O Suriname e a Guiana, infelizmente, não atualizam essas informações no banco de dados da Interpol, mas os demais países da América do Sul estão aqui nesse quadro para vocês. Você percebe, então, que com o valor legal de mandado de prisão preventiva na América do Sul, somente a Argentina e a Colômbia a partir de janeiro de 2005. Os demais países, assim como o Brasil, como está ali no seu artigo 5º da Constituição Federal, precisam de uma decisão de autoridade nacional para fins de permitir uma prisão, né? Então, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, Bolívia e Brasil vão precisar de uma decisão nacional. E o que a difusão vermelha vai fazer? Vai subsidiar essa representação para fins de prisão. E aí, o que acontece? Eu estou falando da extradição ativa. Localizado, preso seguindo os normativos internos daquele país onde o foragido foi localizado, e vai haver a comunicação ao Escritório Central Nacional da Interpol, em Brasília, que, por sua vez, comunicará ao juízo e aqui ao DRCI, para que seja iniciado formalmente o processo de extradição, o pedido de extradição. Na via contrária, se existe, e isso acontece muito, né, na região de fronteira, principalmente, com aquele intercâmbio direto entre as polícias
ali os homólogos, há o conhecimento de que aquele foragido entrou no Brasil, está no Brasil. Eu posso prender e entregar? Não, eu não posso prender e entregar. Eu não posso prender e extraditar, ou já iniciar um processo de extradição. Quem vai julgar o processo de extradição é o Supremo Tribunal Federal. E quem está legitimado a pedir ou a dar início a esse processo de extradição é o próprio Estado requerente, ou o Ministério da Justiça e o Escritório Nacional da Interpol também. Então, o que acontece? Eu tenho a difusão vermelha, eu confirmo com o Estado requerente de que aquele indivíduo é de interesse para a prisão, para fins de extradição, representa-se, então, ao Supremo Tribunal Federal pela prisão cautelar, com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição, ou seja, a entrega efetiva de um indivíduo, de um Estado a outro. Mas a nova lei de imigração também permite, a depender do caso, que sejam deferidas medidas cautelares diversas da prisão, observando o caso concreto. Então, pode haver uma representação também, se assim se julgar suficiente, de uma medida restritiva de direito, uma prisão domiciliar, o uso de uma tornozeleira eletrônica ou algo semelhante. Tá? Então, o Estado noticiou ou o Escritório Central Nacional da Interpol ou alguma outra força policial localizou aquele foragido internacional, comunicou ao Escritório Central Nacional da Interpol, houve a representação, o Supremo expediu o mandado de prisão. Há a prisão e inicia-se, então, o processo de extradição no Supremo Tribunal Federal, seguindo o direito brasileiro. Não vai haver uma análise de mérito, de análise da matéria de fundo, a gente segue o sistema belga. Então, vai haver também aquela ideia de concertação formal, vai haver uma análise se cumpre todos os requisitos ali existentes na lei, se trata-se de um crime comum, se ele está dentro daqueles requisitos, não é um bis in idem, enfim, e todos os outros requisitos ali descritos na nossa lei de imigração. E o Supremo Tribunal Federal vai decidir se ele é passível de extradição ou não é passível de extradição. Se o Supremo Tribunal Federal disser que não, aquela decisão vincula a decisão do Executivo sobre a efetiva entrega daquele indivíduo. Se o Supremo Tribunal diz que sim, o que o Supremo Tribunal está dizendo é que ele é passível de extradição, ou seja, ele é extraditável, mas ele não diz que aquele indivíduo vai ser extraditado. Quem vai dizer se efetivamente o extraditando ou aquele foragido internacional será entregue é o Poder Executivo. Bom, superando a extradição, nós temos o caso de transmissão espontânea de informações. Essa é eu digo que ainda não é a menina dos olhos. A menina dos olhos, para mim, ainda é a equipe conjunta de investigações que a gente vai tratar na sequência. Mas a transmissão espontânea de informações tem um potencial inestimável. Ela ainda é um instrumento muito incipiente. O Brasil, ele é mais transmissor do que receptor de informações espontâneas, mas que é um instrumento capaz de diminuir significativamente os prazos para introdução de uma prova no direito processual de um determinado país. E eu explico porque hoje, para vocês terem uma noção, hoje a média de duração de um pedido de cooperação jurídica internacional no Brasil, desde o início, né, desde a chegada do pedido até o envio ao requerente, ele está numa média de 10 meses. Se eu quero encurtar e garantir ao mesmo tempo a cadeia de custódia, a forma correta de introdução
daquele elemento probatório capaz de discriminar ou de robustecer o arcabouço probatório, demonstrando a autoria e materialidade delitiva, eu tenho que fazer isso por um instrumento de cooperação jurídica internacional. E a transmissão espontânea de informações é um instrumento de cooperação jurídica internacional. E em que ela consiste? É a entrega de uma prova de um Estado a outro, sem que esse outro que a recebeu a tenha solicitado por um instrumento de cooperação jurídica internacional. Ela está descrita no artigo 26 do nosso CPC, que é utilizado subsidiariamente para fins de processo penal. Então, expressamente ainda, ela é prevista em tratados bilaterais com a Suíça e com o México e em convenções da ONU, como Mérida e Palermo. E aí você vai tentar, tá, eu não estou entendendo como é isso. Vou explicar, vou exemplificar e vou explicando em que pontos ou de que forma aquela informação espontaneamente transmitida, ela pode ser absorvida dentro do processo penal. Digamos que você está naquela cooperação direta, policial-policial, Ministério Público, e você recebe uma informação do seu congênere de que um determinado alvo investigado ou uma determinada pessoa que você sequer sabia que era um autor de crime, está cometendo crimes tanto naquele país como aqui no Brasil. E você não tem aquela prova que é necessária para iniciar uma investigação ou para robustecer o seu caderno persecutório. Mas o seu país, o seu colega de trabalho, ele tem isso lá no país dele. Ele fala, não se preocupa, eu vou te encaminhar via autoridade central. E manda via autoridade central espontaneamente aquelas informações. Quando essas informações chegam ao Brasil, elas chegam como notícia de crime transnacional. Então, se não há investigação ou processo penal em aberto, ela vai servir como uma notícia de crime, vai ser aberto o inquérito policial e vão iniciar as investigações. E aquela informação, ela tem o valor de prova porque foi tramitado via autoridade central. Se eu já tenho uma investigação ou já tenho um processo em curso, aquela informação transmitida vai otimizar o fluxo da produção de prova, ao mesmo tempo em que vai auxiliar na determinação de autoria e materialidade delitivas no país noticiante. E o mais importante, não requer tradução dos documentos. Então, se eu estou transmitindo espontaneamente, eu não tenho que me preocupar em traduzir, inverter aquele documento para o idioma do Estado ao qual eu estou transmitindo. Eu posso mandar, se o Brasil está mandando, ele pode mandar simplesmente em português. E o Estado que recebe, aí vai se virar, né, para traduzir aquela prova. Mas como o caminho foi feito pela autoridade central, aquela prova, ela é cheia, repleta de autenticidade, de legitimidade, pode ser usada no âmbito do processo penal. Nossos principais parceiros nessa transmissão espontânea de informações, segundo os dados estatísticos do DRCI dos últimos anos, estão aí Suíça e Estados Unidos. E a transmissão espontânea de informações, por não haver um pedido, um processo ensejador de um pedido de cooperação jurídica internacional, ela não é regida pelo princípio da especialidade. Qual é o princípio da especialidade? É aquele que vai dizer a prova produzida naquele procedimento para fins que ensejou o pedido de cooperação só pode ser usada para aquela finalidade. Eu não tenho um Estado requerente, eu não tenho um Estado requerido. Eu tenho um Estado noticiante e um Estado noticiado. Então, o noticiante, caso queira fazer alguma restrição de eficácia, pode fazer no momento da transmissão. Agora, entende-se, e aí eu me filio a essa corrente, que se o escopo, se a natureza jurídica é de notícia de crime, o escopo daquela informação é para fins de persecução penal.
Se eu tenho, ou se eu quero utilizá-la para outro fim, exemplo de uma ação de improbidade administrativa, é recomendável que seja solicitada a utilização dessa informação para fins de improbidade administrativa, tá? E vamos, então, para o nosso último instrumento de cooperação jurídica internacional a ser abordado no dia de hoje, que são as equipes conjuntas de investigação. Bom, as equipes conjuntas de investigação hoje são um tema da moda. Muito se acredita que as equipes conjuntas de investigação vão solucionar os problemas de efetividade da cooperação jurídica internacional por otimizar a persecução penal. Espero que assim seja. É um grupo formado por vários agentes de 2 ou mais países que vão, de maneira coordenada, trabalhar para dar cabo a uma investigação específica. Então, as estruturas da persecução penal dos países, elas se aproximam, estabelecem um canal direto e começam a trabalhar de forma que as provas produzidas em cada um desses países pode ser utilizada por todos para a persecução penal. A equipe conjunta de investigação, ela tem natureza convencional, caráter recíproco, e ela tem que estar descrita por um tempo determinado, um prazo estabelecido, e para uma finalidade, um objeto, uma investigação determinada. É a especialidade. Ela não pode ser abrangente para todo e qualquer delito contra, digamos, tráfico de pessoas, ou contrabando de imigrantes, ou tráfico de drogas. Tem que ser para a investigação X, no período Y, com a participação das autoridades competentes, que sejam, no Brasil, Ministério Público Federal, Polícia Federal, isolada ou combinadas de maneira coordenada, passando o pedido de constituição pela autoridade central, pelo DRCI, e ao final daquelas atividades, o relatório das atividades também tramitarão via autoridade central para dar aquela chancela da legalidade de todas as provas que foram produzidas por todas as equipes no âmbito daquela investigação. Veja, ela é considerada como uma técnica especial de investigação, mas é um ferramental de cooperação jurídica internacional. E, por isso, deve haver o trâmite via autoridade central e a necessidade de elaboração de um instrumento de cooperação técnica. O que é esse instrumento de cooperação técnica? É um plano de trabalho em que vai estar minudenciado o que vai ser utilizado nessa investigação conjunta. Inclusive, se haverá necessidade de a equipe do Estado X vir ao Estado Y e vice-versa. E como se dará, qual vai ser o limite dessa diligência a ser realizada em conjunto num Estado diferente daquele em que a pessoa trabalha. Ela está prevista expressamente? Sim. Programaticamente, principiologicamente, nas convenções da ONU. E também na legislação brasileira, nós temos a Lei de Tráfico de Pessoas, que é a 13344 de 2016, que também prevê, principiologicamente, a possibilidade de constituição de uma equipe conjunta de investigação para a repressão do crime de tráfico internacional de pessoas. Mas como? Não fala. Nas convenções da ONU? Não fala. E como é que eu vou instrumentalizar esse instituto, essa equipe, internamente? Aí foi toda uma discussão. A ação da ENCLA, a ação 9 da ENCLA de 2017, se não me engano, ela diz o seguinte: após uma discussão entre o Ministério Público, DRCI, Polícia Federal, chegou-se à conclusão de que o lastro jurídico das convenções da ONU seriam suficientes para a constituição de uma equipe conjunta de investigação, desde que elaborado aquele instrumento de cooperação técnica. Ou seja, haveria de ter um bilateral
para a regulamentação daquele instituto. E aí sim a constituição de uma equipe conjunta de investigação, de forma que as provas ali produzidas pudessem ser intercambiadas e tidas como válidas, para que elas não fossem eivadas de vício nesse processo. E aí, em 2020, nós temos o acordo quadro do Mercosul de equipes conjuntas de investigação, que vai nessa mesma linha, né, da ação da 9 da ENCLA. E agora, em trâmite, em processo de negociação já avançada, nós temos também na CONGIB, na Conferência dos Ministros da Justiça dos Países Ibero-Americanos. A gente tem um acordo nessa mesma toada, muito aproximado do que já foi ratificado agora no âmbito do Mercosul. Então, há um detalhamento, uma verticalização do que é necessário para o desenvolvimento de uma equipe conjunta de investigação. Então, acredito que com essas informações, a gente abre luzes aos trabalhos, né, de quem atua na persecução penal, de instrumentos capazes de otimizar essa produção, esse intercâmbio de provas e otimizar, consequentemente, a persecução penal. Aqui estão as referências da aula de hoje, tá? Fiquem à vontade para verticalizar o estudo, são alguns textos mais densos, outros um pouco mais rápidos, de leitura mais fácil, e estou à disposição, meus contatos seguem, estou à disposição agora e no futuro para solucionar qualquer dúvida, trocar qualquer ideia no âmbito da cooperação jurídica internacional. Agradeço mais uma vez o convite e devolvo a palavra para a doutora Geórgia para a gente ir para as perguntas e finalizar a nossa conversa, nosso debate na noite de hoje. Obrigada. Obrigada, doutora Priscila. Sua apresentação é sempre uma alegria, né, poder compartilhar tanta informação e de uma forma tão clara, tão objetiva. Agradeço muito por essa experiência. Eu tenho certeza que todos os alunos desse curso também estão bastante satisfeitos com a sua abordagem. Gosto muito também da sua dinâmica e de muitas de suas ideias, principalmente quando, né, você mencionou ali a questão da cooperação informal. Eu também tenho debatido muito isso, né, que o termo informal não é o mais adequado para essa cooperação. Normalmente, até nas redes de cooperação, né, jurídica internacional, nós temos pontos de contato que são designados pelas instituições. Então, chamar essas redes, né, de redes informais, eu acho que não é o tratamento mais adequado para esse assunto. Nós estávamos com um público grande nesse webinário, alunos além de todo o Brasil, também de Moçambique, do Uruguai, da Argentina, todos ali se manifestando, todos agradecendo também a sua apresentação. E eu gostaria agora de fazer 3 perguntas, eu faço uma por vez, para que a gente possa desenvolver um pouco mais. Faço a pergunta do Gilberto Nobre. Ele diz o seguinte: quando trata-se de cooperação internacional, seja direta ou não, qual é o órgão máximo responsável pela autorização ou deferimento? Essa está fácil para você, hein, Priscila? Olha, falar em autorização ou deferimento, a gente vamos lá. Falando de cooperação direta, a gente vai ter a pulverização, né, dos homólogos. Então, é a aproximação dos atores, como a gente falou. Então, não haveria um órgão máximo. Quando a gente está falando no escopo da cooperação jurídica internacional, a autoridade central é o DRCI, né? Lógico, em matéria penal e em sua maior parte, eu já disse ali, subsidiariamente ou excepcionalmente, a gente vê a Procuradoria-Geral da República sendo autoridade central. Então, em alguns casos também na cooperação civil eles são autoridade central, mas, de uma forma geral, a especialização para tratar da temática e tramitar os pedidos é do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional.
do qual você faz parte, inclusive, né, Priscila? Muito Exatamente. bem. Priscila, uma segunda pergunta que nós temos aqui, que foi colocada no chat, é do Francisco Rodinan. Priscila, qual a base jurídica da cooperação jurídica internacional? Bom, a base jurídica ela vai das convenções, desde as convenções multilaterais, as bilaterais, né? E é o princípio da reciprocidade, que esse é a base principiológica de qualquer acordo, quer multilateral, quer bilateral. Então, assim, a depender do pedido que é feito, você vai usar aquela base jurídica que é adequada ao pedido que se quer fazer. Então, se for, por exemplo, de um crime de corrupção, eu posso usar a Convenção de Mérida. Se eu tenho um bilateral com aquele determinado país onde eu preciso obter a prova, eu posso usar aquele bilateral como a base, o lastro jurídico para aquele pedido. Então, vai depender do caso concreto. Excelente, acho que ficou bem claro. E uma terceira pergunta do Carlos Lima, do Ceará, quais as dificuldades de cooperação em rastrear o dinheiro das organizações criminosas nos paraísos fiscais? Essa é uma pergunta interessante, Priscila. Há cooperações multilaterais visando ampliação? Se há esse finalzinho, repete para mim. Se há cooperações multilaterais visando a ampliação. Sim, sim. Vários foros internacionais têm essa preocupação, né? Do NODC, por exemplo, tem uma forte tentativa de sensibilizar os países nesse sentido de cooperar. Então, assim, cooperar é o quê? Trabalhar em conjunto com um objetivo comum, que é justamente lá no início que a gente falou, não somos isolados, não somos ilhas, a gente precisa um do outro. Então, essa parte de rastreamento, realmente, se não houver uma forma construída em comum, dificilmente ela vai ser utilizada de forma efetiva e vai haver a possibilidade de um rastreamento válido, útil e que seja otimizado dentro de uma percepção penal. Então, há algumas necessidades de alteração legislativa desses paraísos fiscais ou a forma como eles vão ser tratados no âmbito da comunidade internacional para que haja uma facilitação desse rastreamento, para que não haja o enriquecimento ilícito, né, ou desvio para esses paraísos de recursos que são produto de crime. E a necessidade de repatriá-los também, e a forma como vai haver essa repatriação dos bens também é objeto de discussões em foros, porque quantos por cento, ou a totalidade, então tudo isso é discutido e debatido diuturnamente em várias redes, vários programas, vários foros internacionais que nós temos participado. Excelente, muito bom. Priscila, uma pergunta minha agora. Queria saber a tua opinião sobre o mandado Mercosul de captura, né? Já assinado pelos países do Mercosul, em processo de ratificação por alguns desses países, ou seja, ainda não em vigor. Mas como é que esse acordo do mandado Mercosul de captura pode alterar a cooperação, principalmente nas fronteiras? Bom, a gente vai retomar aquele slide que eu coloquei o mapinha da América do Sul, que falava o quê? Da natureza jurídica da difusão vermelha. Lembra que lá só a Argentina e a Colômbia tinham a difusão vermelha como com valor jurídico de um mandado de prisão? Então, bem impressionante, inclusive, essa informação. Né? Com o mandado de captura do Mercosul, o que vai haver? Como a validade daquele documento vai abranger todos os estados partes do Mercosul, eu vou potencializar o instrumento da extradição. Eu vou avançar etapas,
porque à medida em que eu tenho um instrumento com a natureza jurídica de um mandado de prisão, eu uso o princípio da oportunidade. Uma vez localizado, aquele foragido ele pode ser preso e iniciado, então, o processo a formalização do processo de extradição no país em que ele for localizado e preso. Veja quantas etapas você pula, né, com relação a um processo de extradição, quando você tem um instrumento que, como o mandado de captura europeu, da mesma forma, que ele permite essa facilitação e a minimização do tempo para a entrega daquele foragido internacional. Excelente, muito obrigada, Priscila. Tenho realmente só a agradecer a sua apresentação, que foi brilhante, e gostaria de passar a palavra, então, ao professor Leandro Piquet, que está aqui conosco nesse bate-papo. Muito obrigado, doutora Georgia, doutora Priscila, foi uma noite incrível, invejo muitíssimo sua didática, eu como professor, fiquei aqui com inveja da capacidade de apresentar detalhes e manter o interesse, assim, foi realmente uma aula de grande qualidade. Todos sairão daqui hoje com lições importantes aprendidas. Muito obrigado, doutora Priscila, doutora Georgia, pela moderação e pela organização dessa noite. O seminário dessa noite foi ideia da doutora Georgia, que é coordenadora, né, do curso também, comigo e com o professor Fábio Bechara, o capitão Dantas, a doutora Hélida. Então, estamos aqui juntos nesse esforço de organizar essa iniciativa do curso de Segurança Multidimensional das Fronteiras. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez, é uma matéria apaixonante, eu sou apaixonada pela matéria, então, para vir falar sobre a cooperação internacional é sempre uma oportunidade muito boa. Eu acredito que é uma matéria com um espaço muito fértil ainda para conhecer, para explorar, e nós aqui no DRCI ficamos mais uma vez à disposição. Muito obrigado, boa noite. Excelente, boa noite a todos. Boa noite. Tchau.